Bem-vindos ao nosso primeiro episódio da segunda temporada do Avalia Connect, o webcast da Avalia Systems, que tem como propósito unir o mundo de tech e o mundo de business. Nesse episódio, para dar estreia na nossa temporada, a gente tem o Guilherme Solino, da Softplan, que é um querido amigo da casa, e o Leonardo Grisotto, que é co-founder e CEO da Zaxo Partners, que também futuramente vai ser um pouco mais amigo, mas por enquanto amigo da casa também. Meninos, eu queria pedir para vocês se apresentarem. Eu acho que a gente pode começar por ordem alfabética. Guilherme, faça as ordens. Oi, gente, boa tarde. Obrigado aí pelo convite da Avalia. Prazer em participar junto com o Léo desse momento. Eu sou Guilherme Tossulino, hoje estou como diretor de estratégia M&A na Softplan. Já atuo no mercado de software aí há aproximadamente 20 anos. Embora esteja na área de M&A, minha formação é em sistemas de informação. Migrei de área aí nos últimos anos para uma área mais de investimento, avaliação de negócios. Nesse último ciclo aí de Softplan, a gente fez 10 aquisições e eu acho que tem bastante coisa para a gente contar aqui, falar um pouquinho a respeito disso, dentro da nossa tese de investimento e de evolução. Só para contexto, a Softplan é uma empresa brasileira de software, né, que tem 33 anos, atua em Florianópolis, atua com softwares verticais, ou seja, a gente atua em alguns segmentos bem específicos, né? Um deles é setor público, o outro é construção, o outro é Legal Intelligence, né, que é a parte de software para departamento jurídico, escritório de advocacia, e aí a gente tem, né, dentro desse horizonte, abrindo novas frentes, novas formas também de crescer e explorar mercados, tá bem? Prazer aí falar com todos. Léo. Boa, obrigado, Guilherme. Obrigado também, Camila, todo o time da Avalia pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês, né? Dividindo aqui o bate-papo com o Guilherme. E meu nome é Leonardo Grisotto, eu sou sócio e cofundador da Zaxo M&A Partners. Nós somos uma boutique de M&A aí com mais de 23 anos de atuação, com foco específico em fusões e aquisições. Já passa aí de 7 bi de reais, né, em volume de transação. Esse ano de 2023, nós fomos eleitos pela quarta vez uma das melhores boutiques, assessorias independentes de M&A do Brasil. E vai ser muito bacana aqui falar sobre PMI, né, o Post-Merger Integration, porque essa é uma parte muito importante e uma das mais difíceis com relação ao M&A. Então, prazer conversar aí com você. Bom, acho que como introduzido pelo Léo, né, a gente sabe que mais de 50%, ou cerca de 50%, se a gente quiser ser otimista, dos M&As acabam não conseguindo alcançar os seus objetivos estratégicos, né, e operacionais, que a gente espera quando a gente está no meio da transação, justamente por causa desse período aí, que é o período do depois do deal, né, depois que a gente tem todos os documentos assinados, o que acontece depois. Então, nesse episódio, a gente vai discutir alguns pontos que são interessantes, né, importantes dentro do aspecto de PMI. Um deles é equipes internas, né, então estrutura de time, processos, métricas, na medida do possível um pouco mais macro. E aí vamos passar pelo processo de M&A, eu acho que é interessante, a gente vai contar um pouco sobre o que pode ser feito do ponto de vista de empresa antes, né, no processo da diligência, como se preparar para o processo de PMI, e depois a gente talvez troque algumas histórias aqui sobre casos e oportunidades, desafios que a gente encontra para frente. Queria, na verdade, perguntar para você, Guilherme, como que vocês são estruturados dentro da Softplan em termos de equipe? E aí, Leonardo, fica à vontade para comentar também casos que vocês já viram antes, né? Você também tem bastante experiência na área, então fica à vontade para compartilhar com a gente. Certo. A gente tem hoje toda a parte de execução dos deals, ela acontece, a condução é dentro de casa, né? Ou seja, a gente tem equipe interna que faz isso. Então eu divido hoje meu time, né? A gente tem 3 divisões dentro do time, né? Um time que é estratégia, de fato, que está olhando, né, mercado, oportunidades, né? Como é que essas coisas são estruturadas, e aí muito em apoio e em contato com as unidades de negócio. A gente tem um outro time que atua só com a parte de avaliação, que é um time de pré-deal, ou seja, ele faz a parte de prospecção, né, acompanhamento, due diligence, né, formalização. E aí, dentro desse processo,
a gente se apoia em áreas especialistas dentro da empresa. Então, por exemplo, vou fazer uma diligência em compliance, né? O time de compliance participa também como um ator desse processo, entendendo, né, que isso precisa ser feito. No início isso não funcionava assim. A partir do momento que a gente criou um motor de evolução e de aquisições, a gente começou a preparar e organizar as áreas internas e corporativas a fim de construir um ambiente em que todo mundo de alguma forma participe, né, mantendo o sigilo, mantendo, né, a reserva daquele deal, mas a gente conduz assim. Então o time ele é enxuto. Esse time de pré-deal tem hoje 3 pessoas, né, é um gerente, um especialista e um analista que fazem a gestão e o acompanhamento de todos os deals que a gente tem. Além disso, a gente tem um time hoje também interno, que no passado não era, de jurídico societário, que acaba dando um apoio a esse processo, e a gente contrata parceiros para fazer tanto o processo de diligência, quanto os processos de formalização e assessoria jurídica. Então, o time de pré-deal acaba sendo esse projeto acaba concluindo alguns assessores que fazem essas etapas, especialistas que fazem essas etapas, e também o nosso time. Na parte de pós-deal, a gente tem um outro time, que a gente aí tem uma equipe também que faz a orquestração do processo de integração. Então, o processo de integração também ele é conduzido, né, por um time que fica comigo, que é de bem enxuto também, tem 3 pessoas, né, um gerente, 2 analistas, atuando no processo de gestão e de organização das integrações. Então, e as integrações variam muito, né? Desde integrações que a gente vai integrar alguns processos simples de back-office no primeiro momento, até integrações que a gente vai criar uma área de value creation para poder gerar valor e capturar sinergias. Até negócio que a gente vai incorporar, né? E em determinado momento vai passar a ser 100% soft plan. Então, a gente faz esse acompanhamento desde o processo de avaliação, diligência, formalização, e aí tem uma passagem, ela não é, né, abrupta, para o time de integração, que consome todo o processo de entendimento daquele negócio, né, e a partir daí a gente conduz um trabalho também conectando as empresas às áreas de negócio e às áreas corporativas da empresa. Então, ele é um processo que ele vai amadurecendo, né, a gente vai evoluindo conforme a gente está avançando, porque também, né, a empresa que começa a fazer, ela não tem essa competência, né? Então, a gente não tinha uma competência, assim, sabemos fazer, né? Por mais que a gente estudasse, contratasse pessoas especializadas, o processo também é um processo de aprendizado. Então, a gente também vai entendendo como é que as coisas funcionam, vai absorvendo, e a própria companhia vai ganhando maturidade em processos e evoluindo a forma como ela faz. Eu tenho certeza que hoje, olhando a última aquisição que a gente fez, comparado com uma das primeiras, há 2, 3 anos atrás, o cenário e a maturidade da forma como a gente está fazendo é bem diferente, né? E a gente tem hoje muito mais segurança de estar fazendo um processo que de fato é harmônico do ponto de vista de conciliação, né? De empresa adquirida, empresa que comprou, né? Cultura, uma série de outros aspectos. Então, mais ou menos assim, o time ele é enxuto, né? Apoiado com parceiros e outros players que nos suportam desde esse processo. Boa, eu acho que é um time bem enxuto, mas também acho que faz sentido para vocês, porque, apesar de vocês terem bastante target, né, bastante oportunidade aí ao longo do período de 1 ano, por exemplo, para avançar elas no funil. Tem alguma coisa que você acha que, por exemplo, Léo, também fica à vontade se você quiser trazer o input de alguma outra empresa que você já trabalhou junto em termos de cultura, tá? Antes de eu se deixar, eu vou pro próximo assunto e 3 horas. Tá. Não, acho que é só um ponto de reforçar, né? Acho que tem 2 lados. Essa boa prática que o Guilherme tá trazendo, isso não é uma regra, não é comum, né? É realmente uma empresa que mostra a sua maturidade e não é só querendo jogar, né? Falar bem aqui da Softplan, né? Por todo esse processo e o Guilherme que lidera, mas é porque realmente é difícil. A gente está todo dia em contato com inúmeras empresas, inúmeros players, né? E os investidores também. E é difícil conhecer do outro lado uma empresa que faz isso também, né? Eu estava até contando para o Guilherme um dia desses que eu tive conversa com empresas de bolsa, mais de uma, inclusive, né? São listadas aqui no Brasil. E a gente falando sobre o pós-integração, né, esses gestores na função ali do Guilherme relatando para mim
a dificuldade que estava sendo a integração, né? E aí, quando eu trouxe, poxa, vocês fizeram um workshop lá no começo, um framework para uma aquisição, desenharam a estratégia, essa conexão da cultura, dos termos, da governança, do portfólio de produtos, tem um checklist muito grande no pós-integração, tanto é que, né, o Guilherme falou que você tem um time, né, dedicado a olhar essa transição, essa passagem de bastão, tem muita coisa. Então, quando você não olha isso lá no começo, o problema ele é muito óbvio. Tanto é que você citou no começo aqui da sua fala, né, 50% das empresas têm essa dificuldade de fazer uma boa integração. Por quê? Porque não começou o processo bem estruturado. Então, a gente brinca aqui que esse escritório de projetos, né, um PMO do PMI, é uma brincadeirinha né, os jargões em inglês, mas ter uma equipe dedicada a olhar essa transição, porque são muitas vezes culturas distintas, portfólios distintos, sistemas diferentes, né? Até achei engraçado esses dias numa palestra do Guilherme, eu vi, você citou, né, Guilherme? Muitas vezes o Teams versus o Meet dá briga, né? Então tem coisas assim, é só um pequeno detalhe, mas tem coisas no final do dia que elas dão divergência. E como é que você alinha aí, né? Você precisa ter pessoas que vão fazer essa transição, não só de sistemas, claro, mas tem toda um monte de temas que precisam ser endereçados. E se deixar isso simplesmente trazer uma empresa adquirida para dentro do portfólio e achar que ela vai caminhar sozinha e que você vai colher um monte de sinergia, não vai acontecer. Precisa de um esforço consciente, planejado, bem implementado, que é o que o Guilherme está colocando agora há pouco. Boa, acho que super bem colocado. O Guilherme chegou a falar que a estrutura é da Softplan, mas aí fica uma pergunta para os dois, assim, em termos de conhecimento de mercado, etc. Quão cedo e quando vocês acham que é o melhor momento para começar a envolver uma equipe de PMI? Na vida do deal, né? Assim, não, M&A. A gente, por aprendizado aqui, a gente tem envolvido já, assim, a partir do momento que a gente entende que a gente vai ter um fechamento, ou já tem uma perspectiva de concretização do deal, a gente já começa a envolver. Por exemplo, nos relatórios de diligência, a gente já envolve o time de PMI a fim de que eles já comecem a entender que tipo de plano de ação aquele deal vai, né, ter a partir do ponto a partir daquilo que a gente identificou. Então, isso acaba criando um entendimento melhor do próprio negócio, um entendimento maior dos riscos e também já começa a endereçar e a criar um compromisso de que maneira que a gente vai conduzir, de que maneira que a gente vai encaminhar aqueles pontos que foram identificados. Então, isso foi um aprendizado, no início acabava não sendo assim, a gente tinha um receio com sigilo, etc. Mas a partir do momento que a gente entende assim, não, o resultado da diligência, ele não é um deal breaker, a gente vai conseguir conduzir o processo a partir daqui, vamos começar a envolver o time de integração para eles começarem a entender como é que a gente vai endereçar a resolução desses pontos. Então, não tem um momento exato, mas esse é o marco hoje que a gente usa, né, que assim, os relatórios de diligência a gente já envolve alguns times a fim de, entendendo o cenário, né, isso já seja planejado e constituído no plano de ação. E aí, do ponto de vista o pessoal fica muito com a expectativa de gerar sinergia de negócio. Então, assim, tanto o vendedor quanto o comprador está sempre olhando isso, né? Por mais que tenha uma série de outras questões que a gente tem que resolver, a necessidade maior é assim, como é que eu vou vender mais, como é que eu vou faturar mais, como é que eu vou ganhar, né, espaço em mercado, etc. Isso é uma dor, não, é uma necessidade. E a gente precisa também equilibrar. Então, por mais que a gente tenha aqui, a diligência apresentou uma série de pontos, a gente foca naquilo que é crítico, mas a gente também olha para o ponto de vista de sinergias e quick wins, assim, que a gente possa já gerar no primeiro momento. Isso passa também no aprendizado, né? Então, o time de PMI está sempre olhando assim, como é que eu gero valor e como é que eu executo o processo de integração, né? Então, as coisas são feitas em paralelo, porque senão, né, vamos focar só em integrar e deixar tudo resolvido e aí não gera valor no primeiro momento. E gerar valor no primeiro momento, né, colocando energia nisso, como o Leonardo comentou, assim, é super importante, né, colocar energia para que isso de fato aconteça e aí passa uma percepção já nos primeiros momentos de que juntar os dois negócios faz sentido para as duas empresas, né, e aí a gente começa a engajar as pessoas, no dia a dia as coisas começam a fluir de maneira melhor e a fricção, né,
e os conflitos tendem a reduzir. Então, eu acho que, né, colocar o time lá no processo o quanto antes, né, trazer um processo de planejamento mais estruturado e também equilibrar de que maneira que vai acontecer o post-merger aqui, né, de que maneira que a gente vai integrar as coisas, de que maneira que a gente vai equilibrar o que é prioridade e o que não é, eu acho que é fundamental dentro desse processo. Boa. Eu acho que é uma coisa importante, Léo, depois eu vou só fazer um adendo e aí você entra no gancho. É, é. Um dos pontos que você levantou, acho que até na fala anterior, Guilherme, foi a questão das várias diligências que acontecem ao mesmo tempo, né? E justamente agora, esse ponto que você trouxe da criação de valor logo no começo é extremamente importante, principalmente para uma empresa, né? Que não é um fundo. Uma empresa que provavelmente fez uma decisão super estratégica para fazer esse M&A e quanto antes se prova uma integração smoothless, né? Ou então uma criação de valor, melhor ainda. Como que você vê que é no nosso caso e no de vocês, no nosso caso, empresa de diligência técnica, no de vocês, empresa de tecnologia, qual o valor que você acha que colocar realmente a equipe de PMI numa Tech DD, nesses relatórios da Tech DD, para fazer a parte de tech, né? Porque a gente sabe que a tech acaba envolvendo produto, processo e pessoas. Pessoas em todas as vertentes, né? Mas principalmente empresas de tech que acabam tendo, de repente, vários apontamentos durante o processo de diligência. Como que é esse processo para vocês? E aí, Léo, você pode entrar aqui também. Não, eu acho que e também na linha de amadurecimento, assim, hoje a gente até nem gosta muito de chamar de auditoria os processos de diligência, né? Embora eles tenham um caráter de auditoria, de entendimento do negócio, a gente avança, é processo, né? Quando a gente avança para uma diligência, é porque a gente realmente acredita que a gente vai que aquele negócio faz sentido para nós, que a negociação que a gente fez até então é boa o suficiente, que a gente juntos pode ter 1 mais 1 é 3, né? Naquela linha assim, somando essas coisas, a gente vai ter resultado e as sinergias vão ser boas. Então, partindo desse princípio, a diligência ela é mais do que uma auditoria. Ela acaba sendo, logicamente, uma auditoria para entender, mas ela também é um plano de ação e uma etapa do planejamento do pós-deal, né? Então, assim, aí uma empresa como a nossa, que é por necessidade, por tamanho, exige grau de governança maior, exige, de alguma forma, estruturar processos de uma maneira diferente, tem, de alguma forma, normalizar alguns procedimentos, práticas, desde políticas, né, até cargos, salários, nomenclaturas, processos, trabalhar isso daí olhando do ponto de vista de tech, trazer o time de tech junto com o time de PMI, para que ele olhe para isso, né, e encare isso como e já enxerga isso no próximo passo, né? Como uma consequência, como uma continuidade do processo, né? Eu acho que é fundamental. Então, sendo bem objetivo, assim, a gente entende que o processo de diligência, seja com nosso time, ou seja, com times parceiros, ele também é um processo de planejamento para que a gente possa fazer a integração e mitigação dos maiores problemas. E a melhor forma e o melhor momento de atuar em cima dessas questões é no momento que eu estou fazendo essa transição e estou fechando essa negociação. Por quê? Porque parte do princípio que eu estou comprando o ativo, né? E nada mais, e M&A é isso, né? Eu estou comprando o ativo e estou comprando todo o passado desse negócio. Então, nada mais justo do que chegarmos juntos e alinharmos como é que a gente vai fazer o processo de planejamento e evolução desse negócio. Então, do ponto de vista de tecnologia, tem negócios que a gente tem definido um budget para poder atuar em cima do plano de ação que foi desenhado. Tem negócios que viram desconto, tem negócios que a gente vai ter que já alinha um revamp de produto porque aquele produto entendeu que não funcionou. Então, fazer isso antes de um close, né, é super importante. Então, o processo de diligência nada mais né, assim, é mais do que só auditoria, ele é também o planejamento. A gente entende, né, e quando a gente olha para software, a gente sabe que software nunca acaba, né, todo software tem problema, né, então assim, a gente parte do princípio que a gente está aqui, entende que há problemas, né, principalmente em empresas que crescem muito rápido, às vezes ela negligencia essa parte de arquitetura, de escalabilidade, de produto, e a gente está aqui para sentar junto e entender quão viável é a gente construir o próximo passo
né? Então eu deixo claro isso antes até de iniciar o processo de diligência. E o processo de diligência ele vem, e aí assim, é peito aberto, vamos junto construir, né? E a gente procura vender para a empresa que tá interagindo com a gente, que o processo de diligência é um plano de ação, né? Assim, o resultado disso é um plano de ação, para que a gente juntos possa melhorar o que a gente tem aqui, né? Então, acho que essa condução nos ajudou a engajar mais os times, principalmente que estão do outro lado, para não entenderem isso só como uma auditoria, estou aqui escondendo o jogo, não posso mostrar as coisas, pelo contrário. Cara, a gente vai descobrir, se a gente entender que juntos a gente pode tratar os problemas e a gente tiver isso alinhado, flui muito melhor para os dois lados. Eu acho que é um ponto que você trouxe muito bom, que até azeita com o comentário da GCN de Holanda aqui, que ela disse, né, já participei de um deal onde uma das metas de earnout era inclusive alguns pontos conversados com a equipe de PMI. E azeita muito isso que você disse, de acertar alguns pontos que foram verificados nas diligências antes do closing, para você se preparar ali para o processo do que vai estar por vir, né? E a gente vê isso também, assim, em diversos tipos de transação, que realmente é o melhor dos mundos é quando você vê as pessoas que são key, né, para sua operação, que não podem sair na porta para não sair com a tecnologia junto, falando de IP, mas, inclusive, do time que está chegando, né? Porque, como você disse, carrega o passado e essas pessoas têm expectativas também. Léo, o que você tem visto do lado de vocês em termos de PMI de outras empresas também? Se assemelha com o processo da Softplan ou você acha que o pessoal corre para fazer o deal, assina e fala, esse filho não é meu, e joga lá no pessoal de PMI? Na maioria dos casos é assim, né? Por isso que eu elogiei o case e gostei muito, né, do case da Softplan por causa disso, né? Dessas boas práticas. E a importância da diligência tech, além dessas questões que o Guilherme pontuou, assim, porque eles são um player estratégico, né? Uma empresa de software, de tech, comprando outra de tech. Beleza, eles já conhecem muito de tecnologia, já têm o linguajar, já conhecem, né, os roadmaps, etc. Às vezes, por um investidor, por exemplo, um fundo de private equity ou de venture capital, não necessariamente é o dia a dia dele, né? Então, uma diligência tech, ela, além de ser uma auditoria e um plano de ação, ela tem um papel também de clarificar as coisas. Porque um código, né, que são milhares, né, o código-fonte, que é uma caixa preta, muitas vezes para o investidor, a pessoa que é leiga no tema, ele é um player do capital, não do algoritmo, né? Então, uma diligência tech, ela tem essa função de clarificar as coisas, e acho que um ponto super importante que são os quick wins que o Guilherme comentou, né? Muitas vezes, numa diligência desse nível, você tem camadas, né? Problemas que têm um nível mais raso, intermediários, e problemas ou situações mais profundas que precisam ser endereçadas ou repensadas em termos de arquitetura e produto, né, que são mais profundas. Mas tem várias coisas que muitas vezes são simples de serem resolvidas, né? Por exemplo, coisas que eu já vi, coisas básicas, o nome a propriedade do software não está no nome da empresa, está no nome dos sócios fundadores. Putz, esqueci. Só que isso é uma condição precedente. Estou comprando o ativo de uma empresa, só que está no nome da pessoa física. Pô, isso é coisa pequena que é fácil de ser resolvida, né? E questões, às vezes, também tecnológicas desse nível, coisas básicas que estão sendo tratadas ali, que vêm à tona, que já podem ser resolvidas, porque tem uma seção do contrato, que são as condições precedentes, que são termos que precisam ser cumpridos antes do close, né? Muitas vezes essa lista diminui quando você encara a diligência, seja ela tech ou financeira, jurídica, societária, trabalhista, né, de uma forma mais proativa e mais aberta, né, como o Guilherme muito bem colocou, como um plano de ação, né, para resolver, trabalhar junto, do que só algo de quero apontar, ver culpado. Não é isso. É bem importante esse ponto. Sim, acho que até traga até um outro ponto, que é muito legal quando as próprias diligências se conversam, né? Porque como você colocou, Total. você pontuou, muitas vezes durante uma diligência até que a gente acha algum ponto que conversa com o trabalhista, ou que conversa com o societário, conversa com o IP, né? Então é interessante também que a equipe de PMI tenha, que nem o Guilherme disse, uma visão mais holística do processo que está acontecendo no deal, né? Porque querendo ou não, isso vai chegar para eles e o problema vai ter que ser resolvido de alguma forma. E aí, as equipes são enxutas, as empresas que são adquiridas muitas vezes já são um pouco mais maduras também. Então, para fazer todo o processo de integração,
é importante ter esse diálogo entre as diligências, entre os auditores, né, na medida do possível. Aí que muitas vezes também entra o benefício de você ter um advisor para juntar essas auditorias, porque a resposta para um pode ser a resposta para outro, né? Você pode consolidar e diminuir o trabalho, né, de um deal quando você tem uma linha de frente ali também, consolidando a entrega de informações, né, para não haver duplicidade, para ter uma comunicação única. Então, e muitas vezes uma assessoria, né, um advisor do lado do vendedor, em conjunto com a equipe da empresa investidora ou da equipe de PMI, faz um trabalho muito mais dinâmico, né? A gente ouve com frequência no mercado, poxa, se eu tivesse um advisor do outro lado assessorando, o deal teria sido mais rápido, né? E as informações geralmente não são prioridade dos fundadores ou do C-level, e aí tem que ficar catando informação e o deal leva muito mais tempo do que deveria, né? Sim. Uma outra coisa só sobre esse processo de diligência, sim, que eu acho que também vale a pena ressaltar. É comum focar o processo de diligência naquelas questões mais burocráticas, né? Contratos, contabilidade, né? Assim, é comum, né? E isso tem um monte de empresa que faz e tem que fazer, né? Eu acho que isso é importante. Mas um aspecto que a gente tem cada vez mais tem ligação com essa questão de conectar as diligências, conectar o entendimento do negócio, que eu acho que é super importante, assim, é entender a dinâmica do negócio e de que maneira que o negócio acontece dentro da empresa, né? Ou seja, como é que ela vende, como é que ela se relaciona com o cliente, como é que os clientes percebem ela, né? Como é que ela entrega produto, como é que ela atende demanda. Então, assim, entender como é que isso funciona, ele ajuda a entender como é que a empresa funciona por dentro, né? Então, às vezes a gente vai, né? O produto faz isso, o produto faz aquilo, a abordagem comercial é essa, resolve esse problema, né? Só que a gente sabe, né? Principalmente quando a gente fala de software, existe N maneiras de resolver o mesmo problema, seja com o produto, seja com o software, seja com o processo, né? Então, assim, entender se o modelo, né, é um modelo sustentável, se ele está construído da maneira mais eficiente possível, é o olhar que a gente tem hoje. Então a gente entra, e aí o fato de ter várias aquisições, o fato de ter vários negócios SaaS, né, o fato de ter um benchmark de negócios e olhar isso de maneira numérica, né, para indicadores, enfim, eu consigo olhar para isso e dizer assim, opa, comparado com o que eu tenho aqui, quando eu normalizo tudo, eu começo a perceber que há pontos de melhoria nesse cenário, né? Então, desde o perfil das pessoas que estão executando até o tipo de processo, o tipo de ferramenta que está sendo usada para executar determinado processo de negócio. Então, conectar as coisas, né? E assim, conectar RH com tecnologia, com produto, né? De maneira que a gente consiga entender assim, como é que essa empresa ela opera e funciona. Eu acho que é um aprendizado que a gente também teve nesse processo, e hoje a gente faz uma agenda, que é uma agenda final, assim, de diligência, que a gente chama os principais responsáveis dessas áreas, né? Eles já conversaram internamente para que eles possam, né, entendendo o cenário, também ajudar a construir o plano de ação em cima do que precisa ser feito, ou até mesmo, às vezes, eu tô falando do plano de ação porque parece ter muito problema. Às vezes é pegar uma boa prática, porque às vezes o processo é super eficiente, a ferramenta da pessoa lá é melhor, cara, porque a gente traz isso para, que acontece também, né? Traz isso para dentro da software, tipo, usa isso como boa prática, né? Então é muito na linha de olhar aquilo de uma maneira conjunta, né? Colaborativa, como é que a gente dá o próximo passo. É bom ponto que nesse processo de deal mesmo, de diligência, de fazer um deep dive na target, não necessariamente é só ver as red flags, né, as green flags são tão importantes quanto, que a gente às vezes fica olhando só pelo lado negativo, né, mas vamos olhar pelo lado positivo também. Teve um ponto que a gente teve na nossa pré-conversa, há um tempo atrás, que era o ponto de tolerância a risco, que a gente chegou a falar que grandes empresas acabam tendo que olhar essa perspectiva de diligência e targets assim, que é basicamente que tipo de problema que, na verdade, pode ser identificado durante a DD, que ele é priorizado para ser resolvido antes, e o que pode ser deixado para depois da aquisição, né? E
depois que a aquisição foi feita para o mercado, né. Então, por exemplo, a gente chegou a falar muito por cima de cibersegurança, que hoje está na boca de todo mundo, né, que é uma preocupação grande, principalmente quando, a gente até sai um pouco da esfera das empresas e vai para os fundos tier one, que às vezes ficam um pouco mais com uma ansiedade de compartilhar, fazer um comunicado de alguma adquirida, justamente para nos tornar um alvo, né. Vocês 2 assim, pensando mais no macro, não precisa ser um caso muito específico. O que que vocês acham que, por exemplo, seria um caso que, ok, de levar um pouco mais pra frente, sem ser no caso a caso, né? Ou algumas coisas que, de repente, de cara vocês tentam priorizar, porque sabem que vai dar problema mais pra frente, então prefere retirar isso da frente. Bom, tem algumas coisas, né, mas uma delas que sempre surge, a dualidade aí de CLT versus PJ, Hum. né. Então o investidor, normalmente ele quer, como você falou, minimizar o risco ao máximo, né, e quer colocar todo mundo como CLT, antes de fazer o close, né. Por outro lado, as empresas acabam adotando a prática da pejotização como forma de reduzir carga tributária, especialmente quando elas têm folhas de pagamento elevadas, Uhum. né, isso acontece, muito. E aí fica essa dualidade, essa briga, e o que a gente tem visto e sugerido é, muitas vezes, existe sim uma tolerância, né, um percentual pequeno da folha pode permanecer em até certo ponto, mas quanto mais ela cresce num caminho de um IPO, por exemplo, menor é essa predisposição à seletização, né. Compliance, tem uma série de coisas aí, Risco Brasil, etc. Não vou abrir esse ponto, mas que o mercado, não assume esse risco, então tem que ter uma quantidade mínima possível de PJs por N motivo, né. Isso está mudando um pouco, claro, com as leis trabalhistas, etc., mas ainda é uma realidade do mercado e é uma briga nas diligências. Então, muitas vezes, um caminho do meio é um plano de seletização, durante um período de earn-out ou nos próximos 1 ou 2 anos, né, onde a empresa vai ganhando sinergias de um lado e vai seletizando do outro, né, até chegar num nível não zero, mas um nível ótimo que o mercado aceite. Beleza, o risco está mitigado a partir de certo ponto e aí, segue-se adiante. Então, existe o diálogo, existem boas práticas, né. No ano passado, por exemplo, a gente estava trabalhando com uma empresa tech e essa foi a conversa com o investidor. Não dá para seletizar do dia para a noite, ou acabar com o resultado da companhia, né, mas a gente vai fazer um plano de seletização ao longo dos próximos anos e chegar num nível ótimo que os outros players do setor, inclusive, estão. Não só Brasil, como lá fora, né, existe um nível ótimo aí que dá para ficar, né. E aí, claro, resguardar toda a parte jurídica resguardada, né, as boas práticas do RH, e para garantir que o risco tá mitigado, tem uma série de itens aí, mas esse é um tema que normalmente dá problema e precisa ser, trabalhado, inclusive nesse caso, por exemplo, que eu estou citando, a conversa, inicial era: eu sei que a folha PJ é alta, né, para seguir, isso aqui vai ter que ser trabalhado. Você está disposto a conversar sobre esse tema? Se a resposta dos fundadores ou dos 2 lados falar: "Não, não tem conversa, é assim", eles ficam num patamar muito longe um do outro. Hum. Agora, se há a predisposição, a conversa já começa lá no começo, né, e o PMI vai sofrer algum tipo de plano de ação nesse sentido, aí cabe um meio termo aí, uma solução para chegar nesse sentido. Mas é importante começar muitas vezes a conversa, por isso a importância do PMI é, como a gente está falando aqui, e volto a reforçar, ela é lá no começo, né, do processo, é na estratégia, na escolha dos targets, é nas conversas iniciais. À medida em que o negócio vai avançando, você já tem que ter, pontos que são importantes, que a gente sabe que vai dar problema lá na frente. Então, para não perder tempo nem dinheiro dos players, de todas as partes, esses pontos que eles têm que ser tratados o mais cedo possível. Guilherme, você acha que isso se vou tentar trazer também para um ponto até que você levantou no começo dessa conversa, que isso se aplica também quando a gente fala de débito técnico, por exemplo? Exemplo, né, identificar esses débitos que vão precisar ser arrumados pós-deal
e se isso de Sim, certa forma pode ser negociado, até porque a gente sabe que às vezes, que nem o próprio Leonardo falou, dependendo do que é achado na DD, independente de ser uma DD Tech, mas falando como DD Tech, né, pode ser arrumado inclusive antes do closing. Mas já que a gente precisa dar um exemplo mais claro, para vocês isso se aplica também em termos de débito técnico? se aplica. Eu acho que assim, todo risco ele tem um custo, né, associado, né, um dinheiro associado a ele. Então, assim, e aí isso depende do qual, seja PJ, seja, né, alguma outra questão, ele tem assim, o qual eu estou disposto a correr o risco de ter que materializar isso ou não materializar isso, né? Porém, quando a gente vai para questões mais técnicas, né, que de fato elas já deveriam acontecer, um exemplo é débito técnico, outro exemplo é vulnerabilidade de segurança, que foi o ponto que você trouxe no início, às vezes não tem discussão do ponto de vista de como é que eu vou resolver ou como esse passivo vai ser resolvido. E aí uma coisa que a gente faz é assim, tá, né? Qual que é a estratégia desse negócio? Onde é que esse negócio vai estar daqui 1, 2 anos? Né? De que maneira que eu estou olhando as sinergias e a evolução desse negócio para que isso seja o input da minha avaliação e da sensibilidade que eu vou ter a esse risco, né? Por exemplo, se eu estou olhando que esse negócio vai se um determinado produto vai se tornar obsoleto num determinado momento, de repente eu posso correr o risco de manter esse produto do jeito que ele está, né? Com o objetivo de criar um outro produto sendo criado em paralelo e esse produto vai ser o produto que eu vou ter que vai substituir. Ou então, ao contrário, não, eu tô projetando uma escala, né? O início do processo de escala, esse produto vai receber aqui 10 vezes, 15 vezes o número de usuários, transações, eu vou precisar ter uma robustez. Então, assim, eu consigo atender a isso ou não consigo, de que maneira que eu tenho que tratar o débito técnico, ou de que maneira que eu tenho que sanar isso. Então, as respostas, ela não tem uma resposta, né, eu sempre comento assim, não é porque existe o problema que ele é o problema insolúvel, né? Depende da maneira como eu quero tratar isso. Em alguns casos, né, a gente já desenhou, né, em que o problema era grave do ponto de vista de sustentação do negócio, acarretando até mesmo em prejuízo às margens do negócio, porque acabava dando mais trabalho por uma série de questões, seja porque tem um débito técnico que gera mais problemas, seja porque afeta a satisfação do cliente, seja porque o processo de, né, evolução, acompanhamento e gestão, ele acaba sendo prejudicado por uma série de outras questões. Como é que a gente trata isso? Né, então, vamos reservar uma quantia de dinheiro, vamos criar um projeto independente e vamos tratar isso aqui como algo que precisa ser sanado. Aí a gente coloca na mesa de negociação, né? Assim, gente, aqui está o problema, aqui estão as causas que estão gerando esse problema, aqui está o cenário, a gente entende que para resolver aqui está o plano para resolver, né? E isso é dividido, né? Assim, a gente está comprando o problema junto com quem está vendendo, né? De que maneira que a gente juntos vai conciliar e tratar a respeito disso. Até então, a gente teve muitos problemas com relação a esses pontos em todos os cenários que a gente identificou, por estar muito bem embasado e ter um embasamento técnico do porquê que aquilo precisa ser resolvido, né? Então, isso ajuda muito a gente construir uma visão e construir um processo que ele faz sentido do ponto de vista de resolução. Porque as outras questões, um tributo que não foi pago, um BJ que deveria ser CLT, tudo isso é fácil de resolver, né? Porque ele é meio que óbvio que precisa ser resolvido, né? Não que ele vai ser uma discussão fácil de como vai ser feito, mas sim, não tem muita discussão e não é tão subjetivo, ele é mais objetivo a forma de resolver. Agora, discutir débito técnico, discutir vulnerabilidade, discutir se o produto ele vai ser escalável ou não, ele exige um pouco mais de aprofundamento, um pouco mais de entendimento. E eu acho que a gente acerta quando a gente faz, e principalmente quando a gente olha assim, é um cenário de empresas com X colaboradores, X tempo, com um determinado custo de folha para tech, né? A
probabilidade de ter problema com base no pré-diagnóstico que a gente faz, ele é maior, né? Não que tenha, mas ele é maior em virtude do legado, em virtude do cenário que vai se criando dentro do universo de negócio que a gente cria. Então, a gente, eu acho que a gente é muito, e procura, por ser empresa de tecnologia, assim, entender bastante desse cenário, e até quando a gente olha para dentro, assim, ter os mesmos problemas dentro de casa, a gente é muito empático com os problemas, né? Assim, então, a gente não não abandona o deal porque tem um problema dessa natureza. No entanto, a gente, por conhecer também, por estar vivendo isso muitas vezes dentro de casa, eu sei o impacto que isso tem para o negócio, eu sei quanto isso custa, e eu vou tratar esse ponto para que a gente saia no final do dia com os combinados e as expectativas bem alinhadas. E essa Bom, é a beleza de estar tratando muitas vezes com um player estratégico, né? Ele conhece o teu problema. Então, eu sou uma empresa tech, estou fazendo um deal com uma empresa tech, poxa, essa empatia, esse entendimento de como escalar o produto, os problemas e ter essa sensibilidade, essas questões que muitas vezes são mais subjetivas, esses são os grandes benefícios de estar tratando com um player estratégico, né? Se a conversa fosse com um financeiro, por exemplo, não seguiria esse rumo. E é muito mais para a parte, né, processual, contábil, financeira, retorno, do que um entendimento mais amplo, mais macro. você leu minha mente, eu ia fazer a pergunta para você, Léo, era de qual que era a disposição do buy side de repente, porque obviamente, né, que o Guilherme pontuou, eles são uma empresa de tecnologia analisando ativo de tech. Então, Sim. para eles estão falando banana e banana, né? Mas aí, se é uma empresa de tecnologia conversando com um fundo mais financista, ele tá falando banana, o cara tá entendendo maçã. Qual que é a disposição, você acha, de um buy side mais tradicional também, de ter acesso, tendo acesso, né, a fatos, que é o que o Guilherme trouxe, então, débito técnico, vulnerabilidade, cibersegurança, qual que é a disposição, você acha, ou você vê com a sua experiência de conversar com esse pessoal, de aprofundar a conversa mais ou menos nesse nível, já que às vezes um private equity, por exemplo, pode fazer uma compra majoritária de uma empresa, né? Então, enfim, vai depender da tese, né? Esse é o ponto que eu ia colocar. Acho que independe de qual lado se é, né? Se é um player financeiro ou se é um estratégico, é muito mais da cabeça da tese, né? Da estratégia do investidor, do que em qualquer outra coisa. A gente já viu fundos financeiros entrando num nível de detalhe absurdo, né? E querendo contribuir dessa forma, e players estratégicos com cabeça extremamente analógica, vamos falar assim, né? Querendo comprar tech. Então, acho que a diferença está na modernidade, no dinamismo, na cabeça de quem vai assinar o cheque no final do dia, né? E, independente se é player financeiro ou estratégico, acho que está muito mais na tese ali de quem constrói, no apetite a risco dessa empresa, do que qualquer outra coisa. No final, tudo se resolve aquele assunto que a gente trouxe, que é tolerância a risco, né? Quando e que o meu apetite como comprador de tolerar certa Exato. ou não. A gente está caminhando para o final da live, então eu queria pedir para vocês pensarem em um conselho, um aprendizado, de repente em forma de case, em forma de conselho mesmo, desse processo, assim, que vocês tiveram com outras empresas, profissionalmente, que tem track record em M&A e PMI, para quem que você pensa que você está conversando para uma empresa também compradora, ou um fundo que também passa pelos processos de challenges de PMI, o que vocês dariam os seus 2 cents ali? Uma coisa que eu prego aqui dentro da Softplan e faço mesmo, e assim, o fato da gente, acho que executar e ser estratégico nessa linha, como o Eduardo comentou, e conhecer o negócio, assim, a diligência, ou seja, o entendimento do negócio, ele começa no dia zero, né? Assim, começa no momento que eu tô entendendo o que aquela empresa faz, né? E aí tem uma das etapas aqui que ela é fundamental dentro desse processo, que aí fica como, assim, como conselho, vamos dizer assim, conversa com os founders do negócio e entendam a cabeça deles, né? Por que as coisas estão construídas daquele jeito, por que eles tocam a empresa daquele jeito, porque a partir do princípio, e aí pegando o nosso caso, em que a gente traz o founder para dentro do negócio, a gente traz o founder como uma peça importante, a gente está olhando negócios de crescimento, que ele vai apostar conosco naquele plano,
é fundamental a gente ter um alinhamento de expectativas. Então, seja bom, seja ruim, seja problemático, seja difícil, é muito importante ter um alinhamento. Então, assim, a gente vê N casos de integração que não tem sucesso, de earn-outs que não são atingidos, né? E assim, todos eles têm, a gente vai olhar, talvez o mundo de M&A tem muita história ruim, né, que acaba aparecendo. Mas a partir do momento que você cria um alinhamento, né, de CPF para CPF, né, que lógico, está sendo representado como CNPJ dos dois lados, mas deixa bem claro aquilo que precisa ser feito, seja do ponto de vista de como as coisas funcionam aqui, né? Eu entendi que as coisas funcionam diferente aí, vocês vão ter que mudar. Eu brinquei com o Leonardo, comentou do Office 365 e do Google Meet, né? Então, assim, até isso, hoje, a gente fala no pré-deal, né? Que assim, ó, a gente viu que aconteceu com o Google Meet, vai precisar mudar para o Office 365. Ah, não, é ruim, vai precisar mudar. Por uma questão de comunicação, para você estar dentro das mesmas ferramentas que a gente, por uma questão de gestão de usuários, gestão de acesso às ferramentas, assim, não dá para manter as duas. Isso foi um aprendizado, né? Mas esse tipo de coisa, que é um alinhamento simples, ele precisa acontecer antes. Né? Então, assim, como as coisas vão funcionar? Como aqui se toma a decisão? Como aqui as coisas... O que não funciona aqui? O que vai funcionar? O que a gente vai flexibilizar? Então, acho que ter esse alinhamento founder, né, corpo executivo e sponsor dos projetos de M&A é essencial para que a gente tenha um dia depois de sucesso, né? Hoje, a gente pode dizer, a gente tem 10 aquisições da sua plano, com 10 empresas, a gente tem conversas abertas e francas a respeito de qualquer ponto e problema que vai acontecer, né? Seja daquelas que estão com o earn-out no topo e a gente vai rediscutir para ter uma lei, né? Seja daquelas que não estão atingindo, a gente precisa rever algum ponto, a gente tem conversas francas com todo mundo, né? E tem endereçado os pontos. Mas por quê? Porque eu acho que lá atrás, no dia zero, essas conversas francas acontecem e eu acho que é fundamental para que os deals aconteçam de uma maneira com menos fricção dentro do processo, porque tem. Boa. Não existe a maneira de fricção. Bom, e um complemento, né? Faço minhas as palavras do Guilherme e olhando para o lado, para dentro de casa, né? No lado buy side, né? No comprador, o investidor, acho que também é super importante ter um alinhamento na visão estratégica do que comprar, como comprar, né? Porque muitas vezes você tem lá mais de um fundador, né? Ou você tem lá um conselho de administração que vota, ou cabeças diferentes no lado comprador. E aí você tem lá uma cabeça que quer comprar mais do mesmo e complementar portfólio. Aí um outro sócio quer comprar negócios menores e tecnologias complementares. Um outro quer comprar fora do país, um outro quer comprar grandes tickets, outro quer comprar baixos tickets. E aí você não sai do lugar com a estratégia. Então esse alinhamento estratégico, né, ter um framework de aquisições, o que nós vamos comprar, quando nós vamos comprar, como que a gente vai pagar, né, que tipo de alvo, o que a gente espera para o futuro dessa companhia, como que a gente vai complementar em crescimento. Então, esse alinhamento interno, ele é vital, porque ele vai ajudar demais, óbvio, na sequência do projeto de aquisições. Né? Sem esse alinhamento, vai ficar atirando para todo lado e perde-se muito tempo, gasta-se muita energia nesse processo como um todo. Esses são pontos muito bons. Eu acho que eu vou puxar até uma sardinha para o nosso lado, que é a gente vê bastante empresa que acaba vindo para a gente porque quer entender um pouco mais de si antes de ir atrás dos targets, né? Que eu acho que é um ponto principal. O Guilherme está aqui para ser nossa prova viva. Ele entende plenamente dos produtos da empresa, dos processos e ajuda ele a, quando fazer a análise dos targets, entender quais são os possíveis problemas que ele vai encontrar dentro de casa, no processo de PMI. Então, caso você que esteja ouvindo seja uma empresa que precisa fazer um diagnóstico interno para entender um pouco mais do que está passando na sua equipe de tech, a gente sabe que às vezes os devs ficam na cozinha, coitados, se não tem acesso ao pessoal do board, não tem total visibilidade do que está acontecendo em casa, a gente ajuda vocês a fazer isso. Então, entre em contato conosco no avalia.io, que é o nosso site. E eu sou interesseira, então eu vou pedir para vocês uma dica de podcast, livro, literatura, artigos de PMI para as pessoas que querem aprofundar um pouco mais neste mundo, que é um universo grande. A gente podia passar mais uns 3 episódios aqui falando só sobre isso.
E aí, meninos, o que vocês têm para me divulgar? Então, assim, até como indicação, assim, eu costumo fazer muito, né, ouvir podcast de histórias de empreendedores que passaram por processos de M&A. E ouvir a história do empreendedor, assim. Eu acho que esse é o ponto, né? E ouvir a história do empreendedor muitas vezes ajuda a entender o porquê que ele faz. Um que eu ouço, né, que é super legal, que é o Zero ao Topo, né, assim, que mostra histórias dos empreendedores. E eles têm feito muitas histórias de empreendedores que, de alguma forma, passaram por um processo de crescimento, né? Aquela coisa, por isso que é Zero ao Topo, né? Empresas que tiveram sucesso. Daí, quando a gente olha assim, né? Vou olhar o filme, né? Por que essas empresas tiveram sucesso? E a gente olha para trás, a maioria delas, se a gente perceber, teve um momento, seja de captação, seja de evolução, mas ela teve que fazer lá dentro um processo. Ou ela foi comprada, ou ela teve que comprar. Então, esse é o ponto que eu, lá atrás, pensando assim na estratégia da Softplan, uma empresa de crescendo, etc. Eu fui fazer um bench, eu olhei assim, todas as empresas que crescem, em algum momento fazem M&A, né? Então, assim, por quê? Porque elas entendem que para crescer e ser relevante, para acelerar o processo, o M&A é uma ferramenta interessante e útil para isso, e a conta funciona. A conta para em pé a partir do momento que a gente cria sinergias e aprende a fazer isso. Então, o Zero Topo é excelente para isso, né? Tem vários aí que fazem esse tipo de abordagem, mas eu ficaria como dica aí, eu acho que vale a pena ouvir empreendedor e ouvir histórias de sucesso que a gente acaba aprendendo muito com isso. E o Léo vai ficar feliz com isso, né? Porque é advisor, adora um M&A, então você vê que as empresas que crescem fazem bastante M&A. E você, Léo? Tem alguma dica de coisa que você... Pode não precisa só ser PMI, vai. Em M&A mesmo, que nem o Guilherme trouxe. Aham. Bom, eu não tenho assim é claro que a gente acompanha e lê muitos livros técnicos, né, do assunto, mas eu não pensei assim em algo. Tanto é que você até for procurar literatura, tem vários livros que falam do sucesso em PMI, né, como fazer um PMI legal, a importância do PMO no PMI, né, esse que eu estava brincando, né, tem até um livro que fala sobre isso, né. Mas eu gosto muito de acompanhar esses cases, muitas vezes que estão saindo, por exemplo, num blog lá, Fusões e Aquisições, né? Um site público, né? Sempre tem a divulgação de vários cases que estão fazendo investimentos, principalmente no Brasil, né? Que trata ali aquele site. Então eu gosto de olhar esses casos pontuais que estão fazendo e estão dando certo, né? Hoje a gente tem um desses casos aqui, mas tem vários que acabam acontecendo, e aí esse exemplo até que o Guilherme citou é bacana, né, do Zero ao Topo ali, mas tem uma série de empresas que vão publicando, pô, a empresa captou 200 milhões para investir em M&A, né? Então, quando sai alguma notícia dessa, eu vou e estudo um pouco mais daquela empresa. Pô, o que estão fazendo aqui que está dando certo? De fato, o M&A, ele é uma ferramenta de crescimento estratégico, né? Chega um ponto em que a empresa não consegue mais ficar crescendo só organicamente ad eternum, né? Ela precisa complementar portfólio, margem e trazer time para poder escalar cada vez mais a empresa. Então, eu gosto de ficar mais atento assim, a esses cases que estão acontecendo no mundo real, pessoas que estão, empresas, né? Que estão fazendo o M&A tracionar no dia a dia. Então, é uma fonte que eu sempre consulto, essa que eu falei do blog Fusões e Aquisições aí. Boa. Do meu lado, eu acho que eu compartilharia uma coisa mais relacionada à tech também, mas que é legal para uma pessoa de negócio, porque eu também, gente, trabalho em empresa de tecnologia, mas eu sou gente como vocês. Eu tenho as minhas limitações técnicas também. Então, eu acho que eu daria como dica a plataforma, porque realmente me fez pensar na cabeça de uma pessoa que é um livro, né? Eu até compartilhei depois com vocês para a gente colocar todas essas dicas na descrição do vídeo. Mas acho que me fez ter uma visão interessante de build versus buy, sabe? Eu tenho expectativa e experiências no mundo de M&A versus uma pessoa que construiu uma empresa, às vezes, que nem o Leonardo falou, essa pessoa que é financista lá no fundo, ou então até numa empresa, um CFO, não é obrigado a saber sobre tecnologia, se ele não é um CFO de uma empresa de tech, mas é muito bom e agrega muito se ele entende, né? Então, acho que eu deixaria a plataforma.
E para fazer um link com o ponto de vocês, talvez Café com o Empreendedor, que é um programa que tem bastante desses grandes, né, gigantes aí do Brasil, que acabaram fazendo M&A ou foram adquiridos, então é legal ver a perspectiva deles do zero ao topo também. Pessoal, queria agradecer muito a participação de vocês. Por mim, a gente ficava falando mais umas 3 sessões aqui. Convido vocês para os próximos também, se vocês quiserem vir para a gente fazer uma parte 2, uma parte 3, eu fico com o convite estendido. Pessoal do chat e pessoas que estão ouvindo, este episódio também vai ficar disponível no nosso Spotify, que é a Valia Systems, e no nosso canal vocês conseguem ver todos os episódios da primeira temporada. A gente entrevistou muita gente, pessoal da TOTUS, pessoal da ClearSale, da Único, e a gente cada vez mais quer trazer profissionais tanto do mundo de tecnologia quanto do mundo de negócios e de M&A para trazer essas perspectivas e discutir conceitos importantes para a gente. Obrigada e voltem sempre. Obrigado. Obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, gente.